Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre um novo filme da Marvel que acabou de chegar aí nos cinemas, que é Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. O terceiro filme do nosso herói atrapalhadinho chegou, tem muita gente falando mal do filme e pra mim e também pro Alessandro é muito uma questão de expectativa, porque logo de cara o filme entrega o que o Homem-Formiga se propôs desde os seus primeiros filmes. Nada mais, nada menos. É uma boa aventura pra gente ir assistir no cinema e curtir ali uma história de família. É isso. Esse vídeo vai ter spoilers pro final dele, mas eu vou avisar, então fique aqui se você quer saber o porquê que esse povo tá falando tão mal, tá? Bora lá. Esse terceiro filme a gente vê logo depois, logo não diz uma data específica, mas a gente sabe que aí passou um tempinho depois dos eventos que a gente vê em Ultimato. O nosso, Scott, ele tá muito feliz, muito serelepe, tá querido ali na praça, agradando todo mundo, sendo, digamos, aquele herói, um vingador. Acaba que algumas coisas envolvem ali a Cassie, agora já uma jovem, e que tem objetivos muito específicos para a vida dela. Ela quer ajudar os outros e isso coloca ela em algumas situações complicadas que faz com que, a família se una e descubra que tem coisas que não estão sendo ditas ali entre eles. É bem estranho, porque já se passou um período ali do blip e eles não conversam, É uma família aí que tem um problema de comunicação. Então isso e o empenho da Cassie de ser uma heroína faz com que toda a família fique presa novamente no reino quântico. Isso acaba trazendo ali alguns segredos da Janet, que ela acabou não contando quando retornou, e vai ter, é claro, o nosso grande vilão, o Kang, o Conquistador. O objetivo é claro no filme, eles acabaram entrando acidentalmente no reino quântico e precisam sair dali. E essa é a busca, um jeitinho de sair daquele lugar, e eles vão acabar se deparando com o vilão, o Kang, e, é claro, a sua dominação daquele lugar. Como que eles vão enfrentar este grande vilão e sair vivos do reino quântico. A história é bem simples, ela explica tudo muito rápido, basicamente como tudo na Marvel, em uma frase, em 2 linhas, eles explicam tudo isso que está acontecendo no começo, como que eles vão parar no reino quântico, o que aconteceu com o Kang, o Conquistador, o que ele está fazendo lá no reino quântico, coisas que a Janet fez durante, digamos, esses 30 anos lá no reino quântico. É bem interessante algumas partes, mostrando ali o seu envolvimento no lugar, como que foi esse período. Então ele retorna um pouco no tempo, em relação ao que a gente vê lá em Homem-Formiga e a Vespa 2. E ele tem esse contexto legal, não quebra o ritmo, e ele mostra também a relação que vai acontecer ali com o Kang, o Conquistador. No caso, o filme ele tem o seu roteiro, a sua história, o jeito que ela caminha, muito honesto, muito bom. Ele não tenta se atrapalhar em muitas explicações, ele deixa o mais simples possível, o que é um acerto, já que a gente está lidando aí com o reino quântico, alguns termos, alguns conceitos que pra gente fica um pouco abstrato, eles conseguem sim explicar muito bem ali, a gente embarca nessa aventura e, é claro, é um filme do Homem-Formiga. O que essa gente tá esperando de um filme do Homem-Formiga, no qual ele entregou todos os seus filmes anteriores de maneira mediana e ok para suas aventuras, fazendo uma ligação significativa com o futuro da Marvel. É isso que é Homem-Formiga, e é isso que a gente vê neste filme. A Hope, o Scott, a Janet, o
Pin, né, e a filha, a Casey, eles vão formar esse grupo dessa aventura e fica muito centrado neles, e o filme é basicamente, olha, todo no reino quântico. Toda a sua aventura, a aventura deste grupo passa por lá, e eles criam este universo de uma maneira um pouco diferente do que nos é apresentado nos outros filmes. Ele é muito colorido, ele tem muita vida, e isso é muito importante. É realmente um reino, é realmente um mundo paralelo do nosso mundo. Então a gente tem conflitos internos acontecendo. Durante a sessão eu olhava para o Alessandro e dizia: tem um pouco de Star Wars, tem um pouco de Mad Max, e tem ali várias referências desse universo da própria Marvel. Lembra muito Guardiões por conta ali dos, digamos, espécies, povos que aparecem no reino quântico. Lembrou também muito os últimos filmes de Thor ali, como ele usa todos esses elementos, e a gente vai ter ali um grande império e uma legião de rebeldes, digamos. Então esse mar de referências faz com que a gente se identifique e faz com que a gente compre tudo o que está acontecendo ali. Não estou dizendo que o filme é maravilhoso 100% em tudo. As questões ali, digamos, do visual, do CGI, tem partes que são bem bonitas, realmente, do reino quântico, e tem outras que tu vê claramente o fundo verde e acaba sendo um pouquinho assim bizarro aos olhos, principalmente em relação a um dos personagens que aparece, um dos vilões. Eu vou falar na parte com spoilers, que ele realmente não tem uma função narrativa e ele é bem feio, descartável, e é um desperdício usar esse personagem no filme. Outras coisas que pode deixar o pessoal um pouco chateado ou, né, não ter gostado tanto assim, é que o começo realmente ele é bem rápido, tá? A gente vê ali o Scott meio se gabando, né, de ter ajudado a solucionar o problema com Thanos, a relação ali com o Blip. É uma grande piada esse começo e, é claro, faz essa relação direta com a Casey, o que ela tá fazendo e como que ela vai se relacionar nesse grupo, como que ela se torna essa heroína que a gente espera. Mas, como o filme se propõe passar todo no reino quântico, eles tiveram que solucionar isso em poucos minutos. O Jonathan Major, maravilhoso com o Kang, o Conquistador, ele tá melhor aqui no filme Homem-Formiga do que ele está em Loki, lembrando que são variantes, então é claro que ele dá um tom diferente para esse novo personagem, mas ele consegue entregar muito, e quando parte pra porradaria, mano, este homem Creed vai ser incrível, porque o que ele bate, olha, e ele realmente emana esse poder do conquistador. Aí entra algumas questões que fica para debate. Será que era necessário realmente o Kang, o Conquistador, ser o vilão de Homem-Formiga? Aí vai depender de como a gente vai ver, e a gente tem, é claro, algumas relações aí nas cenas pós-créditos, que são duas. Para mim, ele ficou muito bom, ele é o melhor vilão que a gente já viu aí nos filmes do Homem-Formiga e, claro, em muitos filmes da Marvel, ele consegue, digamos, fazer esse personagem muito bem, ter justificativas muito boas para estar ali naquele momento e as relações que a gente vê ao longo do filme. E é um filme que vai agradar todo mundo que não for com uma expectativa de que será o grande filme da Marvel, da nova fase, que ele vai ser aí um ultimato, que ele vai mostrar grandes ligações. Ele mostra ligações para filmes futuros, para séries, mas, de novo, é um filme do Homem-Formiga. Vá se divertir assistindo o Homem-Formiga. É só isso que a gente espera de um filme dele. Ele é uma comédia
familiar, ele é uma comédia que vai tratar desse amor deste pai por essa filha, como foi durante todos os outros filmes. É sobre isso a temática de Homem-Formiga, né? Agora com spoilers para falar de alguns pontos, principalmente das cenas pós-crédito e de um vilão em específico que tem no filme, porque eu nunca vi os filmes aí do Homem-Formiga, sempre tem alguns vilões que são muito ruins. Os outros dois filmes, os vilões eram péssimos. E aqui, digamos, para não quebrar a tradição e não ter só o nosso maravilhoso, né, Kang, o Conquistador, eles colocam mais um, MODOK. Sim, o MODOK. Só que o problema de ser ele é quem faz o MODOK. Quem é que vira esse grande vilão dos Vingadores, que tem uma inteligência exuberante, a ponto de ser tão maligno e ser, né, realmente alguém a se combater a um nível de Vingadores. Mas aqui a gente traz relação direta com o primeiro filme do Homem-Formiga. O vilão do primeiro filme do Homem-Formiga, o Jaqueta Amarela. O Darren, que a gente vê no primeiro filme, né, também ficando minúsculo e possivelmente ali entrando no reino quântico, assim como o próprio Homem-Formiga, o Scott, acontece no final ali do primeiro filme, ele reaparece nesse. Como se precisasse justificar o que aconteceu com ele no reino quântico. Ninguém dava bola para ele. Ninguém se importa com ele. Além do visual que era muito bacana no primeiro filme, era um péssimo vilão, é um dos piores vilões que já apareceu na Marvel, e ele retorna agora com este novo visual, MODOK. Realmente ele não serve pra nada, pra ser uma piadoca, e não tem função nenhuma, ele não atrapalha tanto assim ali, digamos, a relação da família, e ele é quase um assistente, um pau-mandado do Kang, e é só isso. Ele só tem o visual do MODOK. Só isso que acontece. Então não tem o porquê ele está. Desperdiçaram, aí é uma grande crítica, desperdiçaram um personagem que poderia ter sido usado de uma outra maneira. E usaram e escolheram botar no Homem-Formiga pra nada, porque ele morre no final. Tá? Ele já tinha morrido lá no primeiro filme e aí ele morre de novo. E o CGI da cara do ator, pensa numa coisa horrorosa. Eu acho que eu nunca vi uma coisa tão horrorosa na Marvel como o MODOK deles. Muito se fala também da Hope, né, da atriz que faz a Hope. Ela aparece muito pouco no filme, ela tem uma outra ceninha, uma outra fala, ela só tem uma importância no final ali para salvar o Scott da surra que ele tá levando do Kang. E para mim tá ok. Não fez falta e ela no título continuou só por protocolo. A gente tem muito protagonismo da filha do Scott, mostrando o quanto ela quer mudar o mundo, ajudar as pessoas. Isso faz com que também aconteça ali toda a relação que eu disse do Império, de Star Wars, porque o Kang acaba formando o seu próprio império, né, formando ali a sua própria ditadura naquele reino quântico, e a gente tem um povo, tem esses seres que vivem no reino quântico, e eles querem, é claro, derrotar o Kang. Então ela ajuda nessa rebelião. E a Catherine é uma atriz excelente, ela tá muito bem como Casey, ela tá muito bem no papel dessa nova heroína que a gente sabe que provavelmente vai formar aí os novos Vingadores, e ela entrega carisma, e isso é importante para um filme de Homem-Formiga, principalmente para a filha do Scott, e ela tá muito bem com essa duplinha junto com o pai, já que eles passam boa parte somente os dois juntos no reino quântico. O Pym, ele vira um motorista da rodada no filme, tá? Ele só tá ali para dirigir e levar as pessoas para os lugares ali no reino quântico.
Só que além do ator que faz o Kang, quem rouba a cena é a Michelle Pfeiffer, que está... Pensa numa mulher bonita e poderosa. E, né, ela deu os seus pulinhos lá do Reino Quântico, que também é uma piadinha que rola com outro ator que aparece. E é muito bom, ela faz esse link com o Kang, já que a gente vê no filme que ele é exilado para o Reino Quântico, que foi a maneira como as suas outras variantes conseguiram para contê-lo, e ele tá lá exilado, tá? Ele foi mandado para lá. E ele não consegue sair. E ele encontra a personagem da Janet lá e eles acabam criando essa amizade, ela acaba ajudando ele a tentar sair de lá, mas quando ela percebe, isso tudo antes, né, ali da Hope, do Scott, do Pym conseguirem tirar ela do Reino Quântico, toda essa história que a gente vê aí, ela percebe que ele é um grande mal, que ele destrói realmente universos, as linhas temporais, ela precisa conter ele ali, aonde ele foi mandado, ali no Reino Quântico. Então acaba que a gente tem essa quebra de relação e de confiança que foi construída entre os dois quando ela descobre quem realmente ele é. Para falar das cenas pós-créditos, a gente tem a primeira que faz relação com o final do filme do Homem-Formiga 3, mostrando ali que o Homem-Formiga e a Vespa, né, eles conseguem, digamos, matar. Teoricamente, a gente acha que eles mataram. Ele é ali consumido por aquele núcleo de energia que faz com que a nave dele funcione, que ele consiga sair daquele lugar. É por isso que ele está há tempos tentando fazer aquilo funcionar, já que a Janet tinha conseguido quebrar esse núcleo de energia. Então, os dois juntos, antes de voltar, né, para sua realidade, para sair do Reino Quântico, eles conseguem derrotar o Kang, o Conquistador. Digamos, ele é sugado por esse núcleo. Então, teoricamente, ele morreu. E a cena pós-crédito, a primeira, mostra ali o Conselho dos Kang. Faz muita referência, é igual uma cena dos quadrinhos, que mostra um estádio cheio de Kang, e eles conversando e falando que o Conquistador tinha sido derrotado. Todo o trabalho que eles tiveram poderia estar em risco, então eles convocam essa assembleia de Kang, vários, para, né, discutir como que eles vão lidar. Isso vai trazer direto aí para a Dinastia Kang, que vai ser lançado em 2025, que vai contar essa história dessas variantes do Kang, várias, de todos os tipos, de todos os lugares, formatos, espécies, diretamente para a Terra. Farão um grande mal, né, tentando impedir que nossos heróis, digamos, interfira em alguma coisa que eles acham que é do direito deles. Então é claro que essa cena pós-crédito, a primeira, faz referência com o futuro desse filme, e também na segunda a gente ainda tem mais do Kang. No caso, a gente tem relação aí com a série do Loki, a segunda temporada, que vai ser lançada agora no meio do ano, né, no verão americano, e que a gente sabe que no final da primeira temporada o Loki, ele acaba indo para uma outra dimensão, né? Ele não estava na mesma em que tudo aconteceu lá na primeira temporada, e ele vai para uma aonde, né, a TVA tem uma estátua do Kang. Ele vai ter, é claro, que se articular e tentar impedir que aconteça alguma coisa. Só que o Kang lá do Loki 1, que era chamado de aquele que permanece e que foi o criador da TVA, a gente descobre isso no final da série, ele foi morto pela Sylvie. Só que o Loki sabe que tem outros. Então vai surgir aí a sua luta na segunda temporada
de impedir essas variantes do Kang. Tanto que nessa segunda cena pós-crédito a gente vê que ele, digamos, já se acertou com o Mobius, né? Já que quando ele retorna no final da primeira temporada, o Mobius daquela dimensão, né? Daquela TVA não conhece o Loki. E aí eles estão ali no início do século XX vendo uma variante do Kang, que a gente sabe pelos quadrinhos que é o Victor Time, e ele realmente é muito igual com o que aparece aí nessa cena pós-crédito durante esse início do século XX, e tem ali a piadoca, né, do Mobius dizendo ele não parece ser tão ruim assim, e ele está falando ali em cima de um palco, como se fosse uma apresentação sobre o tempo. E durante o filme aí do Homem-Formiga, o tempo é muito mencionado, né? Já que o Kang o Conquistador é como se ele visse o final de todas aquelas linhas temporais, de todos aqueles acontecimentos ocasionados pelas suas variantes, como tudo terminaria. Então ele age como um salvador, digamos, queimando a plantação para vir coisa nova, né? Ele diz que destrói, né? Já que ele sabe que tudo vai dar errado no final, para que coisas boas surjam depois, fazendo mal e achando que está fazendo bem. Lembra muito, é claro, o rolê do Thanos, e é essa a identificação que a gente tem aí no filme. Por isso que eu digo que ele entrega o que ele se propõe como Homem-Formiga, e também ele faz sim ligações com o futuro aí da Marvel, do que vai acontecer aí nos próximos anos, principalmente a relação deste vilão, ou, né, que no caso é o Kang e as suas, digamos, variantes, o que eles são capazes de fazer e como que nós aí vamos nos defender dessa ameaça, dessas várias ameaças. Então, o filme, sim, é muito bom de assistir, ele é uma aventura bem honesta. Vá no cinema, confira, porque eu tenho certeza que tu vai gostar. Ficou alguma dúvida sobre as cenas pós-créditos, sobre o que vai acontecer, alguma coisa no filme, coloca aqui nos comentários, diz o que tu achou, se realmente tu não gostou tanto assim, como todo mundo tá falando, se gostou. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, porque a gente vai trazer mais pitadinhas do que a gente viu neste filme, então te inscreva para não perder nada. Beijos e até a próxima.